Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos iniciar aqui mais um mês e mais um mês aí de lives, né? Contando com a participação de pessoas bem bacanas aqui para compartilhar o conhecimento conosco. Hoje nosso tema vai ser sobre responsabilidade em matéria ambiental. Hoje a nossa convidada é a professora Luciana Rangel. Vou aguardar aqui o pessoal entrar, né? Pra gente iniciar aqui nosso bate-papo. Vocês podem mandar suas dúvidas, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Vou aguardar aqui. A professora também em breve vai estar aqui conosco, né? A professora Luciana Rangel, ela é advogada, professora de Direito Ambiental no meu curso, mestre em Geociências pela Unicamp, especialista em processo civil, em Direito Processual Civil. A professora já está por aqui. Boa noite, pai. Agradecer aqui também a minha madrasta Márcia, né, que foi quem intermediou o meu contato com a professora Luciana. Muito obrigada, Márcia, tia aí. Muito obrigada mesmo. Vou mandar o convite aqui para a professora Luciana. Ela já está entrando. Olá, Boa professora. noite, Mayara. Boa noite. Olá, minha querida. Tudo Boa bom? noite, que satisfação, Nossa, que menina. prazer, que mundo pequeno, né, professora? Eu iniciei aqui dando boa noite para o pessoal, agradecendo a professora Márcia, né, a minha madrasta, aqui por ter intermediado o nosso contato. Mas depois que a gente conversou, eu já vou adiantando aqui, pessoal, o mundo é tão pequeno que a professora é amiga de uma colega minha também, de uma amiga minha também, a Cíntia, né, professora? Temos uma amiga em comum também. Além da professora Márcia, temos a Cíntia em comum aí. Que graça, né, Sim, professora? Mayara. Que bom, né? As coincidências da vida, Ah, né, professora? menina, eu estou muito feliz de estar na sua live, de tentar ser útil de alguma forma. Eu fico muito feliz de participar do seu projeto lindo. Puxa vida, Obrigada, é uma professora. satisfação. Nós que agradecemos, viu? Agradecemos, vou iniciar aqui agradecendo a sua disponibilidade, professora, a sua acessibilidade, assim, foi muito, assim, bom e com certeza vai ser bom a nossa conversa hoje, vai ser boa. E foi muito bom conversar com você essa semana também, a gente trocar ideia, Ah, super acessível, muito bacana. Muito obrigada, professora, mesmo, viu? imagina, imagina. Eu estou tentando ver sua imagem aqui, porque para mim ela não está aparecendo. Não tá Eu não sei se é aparecendo? algum. Não sei se é algum problema de internet, enfim. Eu vou Você tá me tentar. ouvindo bem, professora? Estou Tá. muito bem, está perfeito o áudio. O, É o, a imagem mesmo. eu vou perguntar aqui. Pessoal, vocês estão vendo a gente bem, né? Quem tá aqui? Boa noite, Aline. Acho que travou a professora. Travou um pouquinho a imagem da professora. Olá, professora. Qualquer coisa a gente. Ah, a professora saiu. Qualquer coisa a gente inicia novamente aqui, pessoal. Boa noite, Núbia. Daqui a pouco a professora vai entrar novamente aqui. A gente enviou o convite. Boa noite, Lucila Amaro. Acredito que tenha sido realmente algum problema de conexão. A professora vai voltar aqui, ó. Prontinho. Tá Olá, me vendo, professora. Mayara? Agora sim, a professora tá me vendo? Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Então tá bom. Acho que deve ser algum problema de conexão mesmo, professora, que o pessoal aqui tá vendo nós duas. Tá, então fica tranquila, a gente A vai gente vai se tocando dessa ajustando, forma. né? É.
Professor, então eu deixei aqui aberto, né, falando que o pessoal pode ir mandando as perguntas, né? A gente já tem algumas perguntas que foram enviadas para a gente, eu compartilhei com a professora previamente também, né? Para a gente fazer um Uhum. bate-papo bem leve e aprender aqui um pouco sobre direito, responsabilidade em matéria ambiental, né? Direito ambiental, assim. Professora, eu quero deixar você bem à vontade aqui nos primeiros momentos para as considerações que você deseja fazer, né? Fique à vontade. Muito obrigada, viu? Imagina, Maiara, eu fico muito contente em falar sobre o tema responsabilidade em matéria ambiental, porque, embora nós estejamos em momentos muito sensíveis, muito difíceis quanto à tutela efetiva do meio ambiente, a jurisprudência, os estudiosos têm, de alguma forma, caminhado, sabe? Inclusive, o processo legislativo, a gente tem recentemente algumas alterações que eu acredito que sejam interessantes comentar aqui. De alguma forma, tem se buscado essa efetivação da tutela ambiental, e eu gosto sempre de dizer, sempre que eu vou falar sobre responsabilidade, que a gente precisa pensar no direito ambiental num viés diferente, porque muitos, logo quando pensam em tutela ambiental, já vão no argumento da responsabilidade, daquela questão do pós-dano. E é sempre muito importante colocar que o direito ambiental precisa se fundamentar em um viés preventivo. A ideia do direito ambiental é evitar a ocorrência de danos ambientais. Então, apenas no caso de ocorrerem danos é que surge a responsabilidade em várias esferas. Nós falamos que o direito ambiental está fincado em alguns pilares, e um deles é o princípio da tríplice responsabilização, que assegura que todas as atividades poluentes podem sujeitar os sujeitos a sanções penais, administrativas, além da responsabilidade civil. Então, nós falamos em tríplice responsabilidade, tratando dessas três esferas. Mas isso só acontece no caso de ocorrerem danos, que é o que a gente não quer no direito ambiental. O direito ambiental precisa ser pautado numa perspectiva de sustentabilidade, de prevenção, um direito que seja prospectivo, voltado à não ocorrência do dano ambiental. E nesse sentido, é sempre bom dizer que o direito ambiental está fincado nos princípios da prevenção, da precaução, que se costuma tanto estudar, mas também na sustentabilidade. Quem pensa que direito ambiental é só para proteger animais, plantas e outros bens ambientais, está equivocado, porque o direito ambiental tem por princípio a necessidade de compatibilizar o interesse da proteção ambiental com outros interesses igualmente e constitucionalmente também assegurados, que é o interesse da atividade econômica, da evolução da nossa economia, do bem-estar social, da justiça social. Então, fala-se em sustentabilidade como esse imperativo que visa compatibilizar ao menos esse trinômio, o trinômio que corresponde à proteção do meio ambiente, ao desenvolvimento da economia e ao bem-estar da sociedade. Pelo menos, porque tem autores que falam de outras perspectivas da sustentabilidade, um viés político, um viés cultural, um viés ligado à felicidade das pessoas. É muito interessante estudar a sustentabilidade nesse viés também, mas o fato é que pelo menos a tríade precisa ser pensada. E é para isso que existe o direito ambiental na essência, para garantir sustentabilidade, para compatibilizar interesses e não apenas proteger o ambiente. Agora, se ocorrerem os danos, então a gente precisa tratar desse tema tão gostoso que é a responsabilidade em matéria ambiental. Ai, certo, professora. Realmente é muito mais amplo do que do que as pessoas imaginam, né? Do que até eu imagino. A gente vai lendo e realmente não é só a defesa, né? Como a professora bem apontou, é trabalhar previamente, né? Na prevenção, né, professora? Sim. Sim, a prevenção é de suma importância. Existem muitos princípios que fundamentam o direito ambiental, e dois deles que são estudados desde a década de 70
especialmente o da precaução, que foi amparado em 1992 na Convenção do Rio de Janeiro, na ECO 92, que trata dessa necessidade de o direito antever as discussões relacionadas à biologia, a essas ciências que não são exatas. Então, o direito diz assim: enquanto a ciência discute, o direito precisa se antever, e essa é a perspectiva do princípio da precaução. E, junto com o princípio da prevenção, eles formam um dos pilares do direito ambiental. Agora, se ocorrer danos, a Constituição Federal deixa claro que deve haver, ou deve-se pelo menos verificar se é possível a chamada tríplice responsabilização, que acontece não necessariamente, porque os pressupostos para a caracterização desses sistemas de responsabilidade são distintos. Então, é possível que, diante de um dano ambiental, possa haver, por exemplo, responsabilidade civil e não haver penal, ou não haver administrativa, mas é fato que se busca a tríplice responsabilização. Certo, professora. Professora, para iniciar aqui com as nossas perguntas, né? Eu vou iniciar com uma que veio aqui para a gente, na nossa caixinha, falando o que é meio ambiente para a nossa legislação. Bom, meio ambiente, há diversos grupos de bens ambientais, assim diz, né, a nossa doutrina ambiental, de uma maneira muito didática. Então, é claro que não necessariamente cada bem estará em apenas um desses grupos, mas os grupos são utilizados para que todos compreendam a dimensão, o alcance do meio ambiente. O meio ambiente corresponde tanto aos bens chamados naturais, meio ambiente natural, que é fauna, flora, águas, atmosfera, solo, ou seja, bens bióticos, fauna e flora, e os abióticos. Mas também o que a gente chama de ambiente artificial, que é tudo aquilo criado pelo homem, que está no contexto das cidades. Então, o direito urbanístico ou o meio ambiente é também parte integrante do que nós chamamos de patrimônio ambiental. Além disso, a cultura nossa é tida como patrimônio ambiental. Todos os bens materiais ou imateriais, tomados em conjunto, não importa. Uma manifestação folclórica, uma obra literária, enfim, são bens que fazem parte da nossa história, das nossas raízes, da nossa cultura, são também bens ambientais, além do meio ambiente do trabalho, que são todos aqueles fatores relacionados à saúde, higiene, segurança do trabalhador, que também fazem parte, também integram todo esse conjunto de bens. E sempre meus alunos me perguntam: mas professora, por que tudo isso é bem ambiental? Não entendi qual é a relação entre fauna, flora, cultura, urbanismo, por que tudo isso é meio ambiente protegido pela Constituição e por todo o nosso ordenamento? E a resposta é muito simples, é porque todos esses bens têm em comum a necessidade de garantir não apenas o direito à vida das pessoas, mas a sadia qualidade de vida. Então, as condições em que nós trabalhamos, nosso ambiente do trabalho, que nós ficamos grande parte da nossa vida, as condições de saúde, de segurança, de higiene, são bens ambientais porque são necessários à nossa sadia qualidade de vida. Garantir nossa história, nossas raízes, nossa cultura também, assim como o vivemos, que precisa ser salubre, nós precisamos nos preocupar com a salubridade sonora, visual, eletromagnética, as questões de mobilidade urbana, para que a gente tenha acesso a tudo nas cidades de uma maneira eficiente, saudável, e, logicamente, o ambiente natural. Nós precisamos, pelo menos numa perspectiva antropocêntrica, nós precisamos do ambiente para garantirmos sadia qualidade de vida. Então, se alguém é antropocêntrico, ele considera precisar do ambiente para isso. Quem é biocêntrico se coloca numa posição de parte do meio ambiente e, nesse sentido, como parte desse planeta, nós precisamos respeitar e proteger todos os bens que compõem esse equilíbrio ecológico. Tudo isso
é protegido na Constituição Federal. Existem dispositivos, Olha, a tutela da cultura, a tutela do ambiente do trabalho, a tutela do ambiente natural. É claro, né, tem o artigo principal da Constituição que trata de meio ambiente, que é o 225, mas existem vários outros que também tratam desses outros bens ambientais. certo, professor. Realmente é muito mais amplo do que muita gente imagina, né, professor? Isso Sim, dada a importância realmente, né, dele, que cada vez mais a gente tem que observar muito o direito ambiental como um todo, né, professora? sim. Professora, a próxima pergunta. Ah, desculpa te cortar, professora. Acabei de. Imagina, imagina. Pode falar. A nossa próxima pergunta aqui é qual o objetivo, né? Qual o principal objetivo do direito ambiental, da tutela do direito ambiental? Bom, como eu havia dito assim de uma maneira superficial, o principal objetivo é garantir sustentabilidade, é assegurar essa compatibilização de interesses. Então, proteger o ambiente e, simultaneamente, garantir todos os outros aspectos ligados ao desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, etc. Agora, é claro que o direito ambiental tem uma preocupação particular com os bens ambientais, com esses grupos de bem. Então, existe tutela que nós chamamos de preventiva, voltada a evitar a ocorrência de danos por meio de criação de diversos instrumentos de proteção ambiental. Instrumentos esses que são manejados pela administração pública para poder atuar ativamente e evitar a ocorrência de danos, mas outros instrumentos que nós denominamos de econômicos, que são postos à disposição da sociedade para que ela sinta o valor do ambiente e queira protegê-lo. Então, a ideia do direito é inserir a proteção ambiental num contexto econômico para que as pessoas sintam vantagem em proteger o ambiente. Isso eticamente é super discutido, é um tema muito interessante de conversar, mas o fato é que a ideia é que o meio ambiente precisa de uma proteção urgente. E a educação ambiental demora muito tempo para ser embutida nas pessoas. Então, enquanto não vem esse processo natural de educação ambiental, o direito busca atribuir vantagens a quem protege. E nesse contexto econômico que nós vivemos, capitalista, surgem diversos instrumentos de proteção ambiental que, de uma maneira implícita, dizem assim para a sociedade: olha, protejam o ambiente porque vale a pena, você pode ganhar com isso. E assim as pessoas se sentem motivadas a participarem desses mecanismos econômicos de proteção que, juntos com os demais, que nós chamamos de comando e controle, que são aqueles que prevêem a atuação do poder público, a atuação ligada no exercício do poder de polícia mesmo, todos eles juntos tentam perfazer essa tutela preventiva. No caso de ela não ser eficaz e acontecer um dano ambiental não previsto, então surge a tríplice responsabilização, que, como eu disse, pode ser civil, penal e ou administrativa. Cada uma possui um regime jurídico diferenciado para a caracterização da responsabilidade. Então, por exemplo, Mayara, a responsabilidade civil possui menos elementos para a sua caracterização. Ela exige como pressupostos uma conduta de alguém, ou seja, uma ação, uma omissão que produza um resultado danoso. Então, nós estamos falando de uma conduta, de um dano, um resultado e um liame, um nexo causal, uma relação de causa e efeito entre esse ato, entre essa conduta e o resultado. Só não se exige saber o elemento subjetivo desse sujeito que pratica o ato de poluição. Pouco importa o elemento subjetivo. Nós falamos em direito que a culpa, no sentido amplo, né, seja dolo, ou seja a culpa em sentido estrito, imprudência, negligência ou imperícia, nada disso importa para a caracterização da responsabilidade civil. Diferentemente, no âmbito penal, a culpa é imprescindível. Nós sabemos que culpa é um elemento
caracterizador da responsabilidade penal. Então, é por isso que eu disse que existem situações em que é caracterizada a responsabilidade civil, mas não necessariamente a penal. E a responsabilidade administrativa é muito interessante porque existe uma discussão sobre necessitar ou não do elemento culpa para caracterizar a responsabilidade que é cobrada dos órgãos administrativos. E, no caso, eu já cito de antemão que existe uma tendência no STJ em se caracterizar a responsabilidade administrativa mediante a comprovação do elemento subjetivo. Diz o STJ que o sistema, o regime de responsabilidade administrativa se assemelha mais com a sistemática penal, que depende de culpa, que precisa atender a vários princípios. Então, nessa perspectiva, a responsabilidade administrativa dependeria também de culpa. Assim diz alguns autores também do direito ambiental, nosso querido professor Edson Milaré, que eu tenho tanta admiração, ele é um dos doutrinadores que sempre defendeu a responsabilidade administrativa de modo subjetivo. E isso me parece ser uma tendência do STJ, embora não seja unânime. É uma situação ainda discutida, né? Bastante discutida, mas me parece que a tendência é essa. Certo, professora. Professora, temos algumas perguntas aqui que enviaram para a gente. Eu vou ler aqui para a professora. Uma pergunta da minha amiga aqui, da Marília, né? Ela até falou que não sabe se é pertinente, mas eu vou perguntar aqui, que acho que é interessante o objetivo aqui da pergunta, a professora ver, né, se cabe a resposta, enfim. Professora, a Marília pergunta assim, ó, há projetos de privatização no Pico do Jaraguá, que é uma região de São Paulo, né? Região onde há 2 tribos indígenas. Há como não acontecer a privatização por cuidados aos direitos indígenas e da própria mata? Se a professora chegou a ver alguma coisa nesse sentido, né? Desse caso específico, sobre essa privatização, não. Mas é sempre bom dizer que a proteção indígena está prevista na Constituição Federal, assim como a necessidade da proteção do meio ambiente. Eu vejo que na pergunta dela, ela está preocupada com, de um lado, o cuidado com os direitos indígenas, com o direito ambiental, e de outro lado, a questão da privatização. O fato é um só. Com ou sem privatização, a tutela indígena e ambiental precisam acontecer. Então, vamos imaginar, se não houver privatização, é fato que a não proteção dos direitos indígenas e dos direitos ambientais concernentes a esse local podem resultar em responsabilidade civil do Estado. Então, é uma discussão interessante, porque, independentemente de haver ou não a privatização, sem entrar nessa questão da privatização, que é muito específica, o fato é que a responsabilidade sobre a tutela dessa área independe de ela estar ou não privatizada. Se ocorrer a privatização, quem tiver que guardar, pelo menos no âmbito territorial, essa área, estará também sujeito à tutela indígena e às regras de direito ambiental. Então, não há como escapar da tutela indígena e da tutela ambiental, independentemente de quem esteja responsável pela área. Isso é muito interessante colocar também, lembrando que os proprietários de terrenos são sempre responsáveis pela saúde ambiental dessas áreas. E essa obrigação não é de natureza pessoal, não tem relação com o sujeito, tem relação com o objeto, com o imóvel. Então, nós dizemos que se trata de uma obrigação propter rem, porque é própria da titularidade que a pessoa exerce sobre a coisa. Isso é muito interessante, porque essa questão da obrigação ambiental ser de natureza propter rem já era tratada pelo STJ há um bom tempo e depois foi levado expressamente para o Código Florestal Brasileiro. Existem 2 dispositivos no Código Florestal, o artigo 2º, parágrafo 2º, e o 7º, parágrafo 2º,
que tratam da responsabilidade propter rem, que persegue, né, o titular do direito real em matéria ambiental. Então, o que eu quero dizer em outras palavras? Quem estiver na matrícula imobiliária é responsável por aquela área. Olha. Se ele transferir para um terceiro esse imóvel, o terceiro passa a ser responsável, ainda que ele não tenha sido o causador direto do dano. Olha que interessante. Muito a interessante, responsabilidade se transfere, porque ela não tem relação com o sujeito, tem relação com o objeto. Então, essa obrigação é propter rem. E lembrando ainda que, além dos 2 dispositivos do Código Florestal, recentemente, em 2018, o STJ chancelou o entendimento por meio de uma súmula. A súmula 618 do STJ deixa claro, me perdoe, acho que é 623 do STJ, deixa claro que a responsabilidade do proprietário do solo é de natureza real, é propter rem, razão pela qual é possível cobrar essa responsabilidade civil, por exemplo, tanto do poluidor direto, que é, por exemplo, um antigo proprietário, quanto do poluidor indireto, que seria um adquirente. Então, eu adquiri o imóvel, não pratiquei poluição, mas sou responsável na perspectiva de poluidor indireto. E aquele que praticou o dano, que vendeu para mim o imóvel, também pode ser responsabilizado como poluidor direto. Então, nesse ponto, se eu estiver falando demais, você me diz, tá, Mayara? Tá ótimo, professora. É tão gostoso. É ótimo ouvir. A gente vai, assim, viajando. É tão bom conversar, né? Ai, que delícia. É muito bom, professora. E é muito bom ouvir, assim. Mas, assim, concluindo essa questão, é importante a gente lembrar que existe uma lei que organiza o direito ambiental no Brasil, que é chamada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. E ela traz conceitos importantes para nós, inclusive para a questão da responsabilidade. E ela conceitua poluidor. Ela diz que poluidor é toda pessoa física ou jurídica, isso é importantíssimo, de direito público ou de direito privado. Então, voltando à questão da nossa querida, inclui o Estado. Pessoa jurídica de direito público também, e a de direito privado. E aí ela continua, que direta ou indiretamente seja responsável por um ato de degradação ambiental. Então, deixa claro que o poluidor indireto também pode ser responsabilizado. Um dos exemplos de poluição indireta é essa, cometida por aquele que adquire um imóvel com passivo ambiental e que, embora não tenha praticado dano, é sim responsabilizado. Agora, veja, tudo isso que eu estou dizendo, Mayara, diz respeito ao plano civil. No plano ou nos planos penal e administrativo, é um pouco diferente. A tutela penal, a responsabilidade penal exige a caracterização da culpa, não vai existir responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, né? E do mesmo modo, a responsabilidade administrativa, mas a civil responsabiliza. E posso contar mais uma coisa, aproveitando? Claro! É que eu falando assim, eu lembrei, saiu um julgado recentemente, esse ano ainda, muito interessante do STJ, que trata da responsabilidade civil de empresas que praticam degradação ambiental chancelada pelo órgão ambiental. Então, ela é, entre aspas, induzida, vamos dizer assim, né? Ela pratica o dano porque foi autorizada pelo órgão ambiental e ainda assim ela não se exime de responsabilidade. Posso explicar isso melhor? Porque claro, professora. Eu acho que isso choca, Nossa, né? Tô chocada. Mas que bom, né, assim. Professora? Que bom que existe, né, essa responsabilização, né, professora? Porque se a gente dependesse dos nossos órgãos públicos aí hoje em dia, meu Deus, né? Mas vamos escutar aí. Sim. Bom, o fato é que a responsabilidade civil possui aqueles pressupostos que eu contei, né? A conduta, o resultado e o nexo causal. E esse nexo precisa ser avaliado pelo direito de acordo com alguma teoria. Existem várias teorias que identificam nexo causal.
E no direito ambiental, de maneira exclusiva, entende-se que a responsabilidade é fundada na teoria do risco e do risco integral. Ou seja, a empresa que é responsável, né, pelo ato degradador, aqui no meu exemplo hipotético, se responsabiliza porque ela assume uma posição de garante em razão da natureza da sua atividade, do risco inerente da atividade que ela executa. Então, nós falamos que a teoria do risco integral, porque o risco não pode ser afastado por nenhuma hipótese das chamadas excludentes do nexo. Então, caso fortuito, a força maior, o fato exclusivo de terceiro, nada afasta o risco que ela assume com a sua atividade. Por isso é que se diz que o risco é integral. Isso é tranquilo na jurisprudência, exceto quando se trata de responsabilidade civil do Estado, né? Nesse caso, a teoria que se admite é a do risco criado, ou também chamada de risco administrativo. Então, é possível, sim, afastar a responsabilidade civil do Estado por um fortuito, enfim, por um fato exclusivo de terceiro. Mas, no caso, regra, que é a responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas em geral, ela se concretiza objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, e ainda fundada nessa teoria do risco integral, e não sendo possível alegar nenhuma excludente. Então, voltando ao julgado que eu queria comentar, que é bem recente, analisou-se a seguinte situação, olha só, imagina que uma empresa, um empreendimento, quer montar um posto de gasolina, tá? Foi isso que aconteceu basicamente no caso concreto. E ela pediu uma licença ambiental para cortar uma quantidade de hectares de uma determinada área para o seu empreendimento. E o órgão ambiental deu a autorização para o desmate. É um desmate autorizado, geralmente mediante uma medida compensadora ou mitigadora desse impacto, não importa, mas ela é autorizada a fazer o desmate para construir sua atividade. E, num determinado momento, o Ministério Público, que é o nosso grande, né, um dos nossos grandes resguardadores do meio ambiente, percebeu que naquela área, ou que aquela área estava protegida pela Lei da Mata Atlântica. Existe uma lei federal chamada Lei da Mata Atlântica que traz normas diferenciadas de proteção para áreas em que haja vegetação correspondente à Mata Atlântica. E ali não poderia ter havido aquela autorização. E foi ajuizada a ação coletiva com o objetivo, então, de responsabilizar civilmente essa empresa. E na contestação, a empresa alega o seguinte, olha, eu fui autorizada, o órgão ambiental autorizou o desmate, então eu estou alegando fato exclusivo de terceiro do órgão ambiental para afastar minha responsabilidade, porque eu não posso arcar com a reparação dos danos causados se quem me autorizou a fazer o desmate foi o órgão ambiental. E o STJ respondeu da seguinte forma, não, a teoria do risco que é utilizada para a caracterização da responsabilidade civil ambiental é a do risco integral. E você, empresa, numa posição de garantidora da salubridade ambiental e tratando-se de um risco inerente à sua atividade, não haveria desmate, não fosse sua atividade, é sim responsável e você não pode alegar o fato exclusivo de terceiro para eximir-se da obrigação de reparar os danos. Então, assim, Mayara, uma coisa é a empresa ser responsabilizada, isso é fato. Outra é depois nós sabermos se haverá uma ação autônoma, regressiva, para essa empresa cobrar do órgão ambiental que atuou de maneira errônea, equivocada. Então, isso é uma outra questão. Se existe um corresponsável e se a empresa pode cobrar essa corresponsabilidade depois na via autônoma, isso é possível. Mas isso não afasta o dever de ela indenizar. Entendeu? Muito interessante, então, professora. a gente até fala assim, só para concluir, a gente até fala que quando existe uma pluralidade de poluidores, essa pluralidade é identificada na perspectiva da solidariedade. Então, todos respondem pela integralidade do dano, o litisconsórcio que eventualmente possa se formar,
em ações coletivas é de natureza facultativa, é um litisconsórcio facultativo, e eventual direito de regresso precisa ser cobrado na via autônoma. Entendido, professor. Nossa, muito interessante. E eu realmente não sabia desse julgado e a gente imagina que com a autorização do órgão, né, eximiria, né, da responsabilidade, mas que bom que não exime, né, professora? Muito bom, interessante Pois esse é. julgado mesmo. Professora, a gente tem uma pergunta aqui que foi enviada pela Dulcila Amaro. Ela está pedindo para a professora falar sobre o impacto da extrafiscalidade tributária para a preservação ambiental. Ela pediu para a Gente, professora esse falar. assunto é lindo! Esse assunto é maravilhoso. E ele é maravilhoso e, embora não esteja assim diretamente ligado com responsabilidade, porque é um assunto bem de ordem preventiva, mas eu acho muito interessante ser comentado. Essa questão está muito relacionada com os instrumentos econômicos ambientais que eu comentei no começo do nosso encontro. Então, imagine o seguinte, para quem não conhece muito o tema, acompanhar certinho. Pensem que existem diversos mecanismos de tutela ambiental. E a gente caracteriza esses instrumentos em dois grupos. Um primeiro grupo, que a gente chama de instrumentos de comando e controle. Eles são assim chamados, Mayara, porque o Estado edita o comando normativo e depois controla as atividades do homem. Por isso, instrumento de comando e controle. Muito ligado à atuação do Estado. E os instrumentos econômicos, de outro lado, que são aqueles que eu comentei com você, que são voluntários, que são utilizados tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada, mas de uma maneira voluntária. Não estou falando de poder de polícia estatal. E dentre esses instrumentos econômicos, existe o que a gente chama de tributação ecológica, que é linda a tributação ecológica. O que ela diz em tese? Algumas regras podem ser criadas em termos de direito tributário para incentivar as pessoas a proteger o ambiente. Então, existe, por exemplo, o chamado IPTU ecológico. O IPTU ecológico, imagina o seguinte, é criada uma lei municipal, trazendo diversas medidas ambientalmente adequadas que podem gerar descontos de IPTU. Então, se a pessoa possui um telhado verde na casa dela, se ela possui um sistema de captação de água de chuva, de reuso de água, uma energia solar instalada, enfim, medidas ambientais que voluntariamente ela insere no seu imóvel. Então, ela pode ter descontos de IPTU. Isso é um efeito extrafiscal do tributo. Então, cheguei na pergunta. Isso é um fenômeno, é uma atuação, é um exemplo de extrafiscalidade, né? Em que a tributação é utilizada para a finalidade ambiental. E assim existe IPTU ecológico. Por exemplo, na cidade de São Paulo, houve um projeto de revitalização daquela área da Cracolândia e empresas que, de alguma forma, incentivassem, investissem nesse projeto, ele era chamado Nova Luz, o projeto, né? Então, elas tinham descontos de IPTU. Então, não necessariamente algo que você faça no seu imóvel, mas algum programa urbanístico que você participe também pode gerar esses descontos. Existe o ICMS ecológico. O ICMS ecológico tem uma dinâmica um pouco mais diferente. Então, imagina assim, uma empresa, um estado, quando regulamenta os repasses de ICMS aos municípios, cria uma espécie de ranking, dizendo assim, os municípios que mais protegerem em termos de hectares, por exemplo, o ambiente, vão ranquear aqui no meu sistema de ICMS ecológico. Quem ranquear melhor receberá mais repasses de ICMS. E assim os municípios fazem uma corrida com particulares para que particulares protejam suas áreas. São feitos acordos com particulares. Os particulares podem criar reservas particulares no seu imóvel. Existem várias possibilidades de negociação entre poder público municipal e particulares para eles somarem áreas em hectares protegidas e assim ranquear melhor e receber mais repasse de ICMS.
Isso foi pioneiro no estado do Paraná, mas depois passou a existir em outras regiões. Então, são situações de efeitos extrafiscais concernentes, né, à questão ambiental. Isso é muito interessante porque nós estamos falando de situações que impedem ou que incentivam a não ocorrência de danos ambientais, porque as pessoas passam a ter responsabilidade sobre essas áreas e assim por diante. É muito legal isso, né? Nossa, muito bacana, professora. Eu realmente não conhecia também. Inclusive a Dulcila falou que é o tema do TCC dela. Ela agradeceu aqui pela professora ter comentado também. Ah, que graça! Bacana. Eu que agradeço. Professora, temos também mais um elogio aqui para você, ó, da Marine Silva. Marinéia Silva, acho, né? Boa noite. Amo demais essa professora Luciana do meu curso. Aprendi a amar direito ambiental. Mandou um monte de coraçãozinho aqui, professora. Muito Que bacana, né? amor! Eu agradeço do fundo do coração. Eu sou tão apaixonada pela questão ambiental. Isso para mim é tão espiritual, sabe? Eu sonho muito com uma sociedade mais, não apenas solidária, mas que tenha mais compaixão, sabe? Que compreenda o meio ambiente como parte da nossa vida, né? É verdade, professora. Me desculpa tratar assim desses assuntos que são mais, não são jurídicos, né? São mais Imagina! espirituais. Mas sabe, Mayara, olha, eu tenho uma formação familiar, religiosa, eu fui escoteira quando criança, né? E a gente aprende desde cedo essa questão de cuidar da nossa casa, então entendendo o planeta como nossa casa, o país como a nossa casa como a nossa casa, a cuidar do que eles chamam de mais fracos, mas não necessariamente mais fracos, os hipossuficientes, os menores. Então, o maior cuida do menor, o mais forte cuida do mais frágil. Então, eu acho que o nosso dever de cuidar dos animais, de cuidar das plantas, dos seres vivos, é essa relação, essa obrigação com o ser hipossuficiente, entendeu? Nós dominamos um planeta e agimos muito mal nesse domínio. Então, eu gostaria muito que as pessoas... é o que eu procuro quando eu leciono, de alguma forma, ainda que indiretamente, mostrar para as pessoas que é uma questão de compaixão, de solidariedade, de respeito, de inteligência, porque a gente está falando de algo que é necessário para a nossa vida. Então, ainda que você não tenha... Ainda que você não tenha muito sentimento, não tem problema. Pensa que é para sua casa ficar limpa, né? Verdade, professora. É bem isso mesmo, né, professora? É de suma importância para todos, né? Como a professora mencionou, para a nossa vida mesmo. Não tem como você não pensar em proteger o meio ambiente como um todo, né? Você não vive sem isso, né, professora? Não tem como, né? Sim, sim. Professora, a Dulcila, ela mencionou aqui, fez uma pergunta também de como funcionaria o ITR na questão da extrafiscalidade, né? Acho que é assim que fala, Da né? mesma forma que o IPTU. Então, apenas você muda a destinação do imóvel. Então, o ITR, que é um tributo federal diferente do IPTU, que é municipal, o ITR é aplicável a propriedades rurais e é possível que existam isenções ou descontos de ITR nessa perspectiva de proteção voluntária. Mas é sempre bom lembrar, falando de ITR, que a lei garante algumas situações de isenção de ITR, inclusive sobre proteção de áreas de preservação permanente, de reserva legal, né? Então, essas áreas em que a lei exige que o proprietário dê uma destinação específica sobre proteção, no caso das APPs, né? Preservação das APPs e conservação da reserva legal. Eu falo preservação e conservação com maldade mesmo, Mayara, porque existe distinção terminológica, sabe? Em termos jurídicos, preservar é diferente de conservar, né? Preservar significa manter intacto, basicamente, não mexer.
E a área de preservação permanente, a APP, que é tutelada no Código Florestal, tem esse objetivo de preservação. A reserva legal, diferentemente, tem um objetivo de conservar. Quando nós falamos de conservação, ela implica implicitamente em sustentabilidade. Então, é possível desenvolver atividades compatíveis com a proteção ambiental, ou seja, desenvolver atividades econômicas que, ao mesmo tempo, promovam a proteção. Então, a tutela é menos intensa, vamos dizer assim, no caso de institutos jurídicos próprios para conservar e não para preservar. O fato é que o ITR, existem situações de isenções de ITR para essa porção de área de preservação permanente que o proprietário é obrigado a preservar, ou para o seu percentual de reserva legal. Então, também seria possível citar como um outro exemplo. Certo, professora. Professora, eu tenho uma outra questão, acho que a professora abordou bem também, falando quais são os tipos de responsabilidade no direito ambiental, né? Que a professora falou da tríade, né? Que é a civil, a penal e a administrativa, né, professora? Essa era uma das próximas questões também, mas eu tenho uma outra aqui que é uma dúvida minha também, professora. Caso uma pessoa jurídica seja condenada penalmente por dano ambiental, essa situação exclui possível condenação da pessoa física? Não. Então é assim. Vamos falar um pouco de responsabilidade penal, né? Primeiro, a gente comentou que ela exige culpa. Até aí, tudo bem. E diz a Lei de Crimes Ambientais, amparada na Constituição Federal, a Constituição assegura no 225, parágrafo 3º, que é possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica, tá? Então, isso é um fato inconteste. A Constituição garante, e é o único caso regulamentado no ordenamento jurídico brasileiro de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, a regulamentação está na Lei 9605 de 98, a chamada Lei de Crimes Ambientais, que também trata das infrações administrativas. Então, a lei garante, a partir de um dano ambiental, havendo o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade penal, é possível condenar pessoa jurídica e pessoa física. Então, vejam, a pessoa jurídica, porque ela possui... ela atua com um elemento subjetivo próprio. A pessoa jurídica tem interesse naquela atividade ou se beneficia com o crime ambiental. Então, é nesse sentido que ela pode ser responsabilizada. E a pessoa física é a pessoa que pratica o ato material, né? Porque, afinal de contas, a pessoa jurídica é uma ficção. Então, ela precisa de uma pessoa física que pratique esse crime. Essa pessoa física tem que ter relação com a atividade da empresa. Então, a conduta precisa partir de uma ordem de algum responsável da empresa, para que haja, então, a responsabilidade da pessoa física que pratica o ato material e a pessoa jurídica. A pergunta que muito se discutiu no âmbito dos tribunais superiores é a seguinte: se existe uma ação penal correndo contra uma pessoa jurídica, há a necessidade de que a pessoa física esteja também na ação penal? Ou, em outras palavras, é necessário que se preveja o princípio da dupla imputação? Ou seja, ou as duas estão juntas como réis, ou não poderá haver a responsabilidade da pessoa jurídica? E a resposta, por um tempo, do STJ era de que deveria ser aplicada a teoria da dupla imputação. Ou seja, se não se encontrasse a pessoa física, se não descobrisse quem era a pessoa que praticou o ato, a conduta material, então não haveria como responsabilizar a pessoa jurídica. Por algum tempo se entendeu assim. Mas isso foi levado ao STF. E ao amadurecer o tema, o STF se comportou da seguinte forma: olha, não existe dispositivo constitucional ou legal que exija ambos no polo passivo. Porque, vejam, pode acontecer uma situação em que não se descobre exatamente quem foi que praticou o dano, mas é claríssima a intenção empresarial, né? O elemento subjetivo da empresa,
seja por meio de de uma atuação que ela tenha interesse ou que ela se beneficie. Então, não há razão para que, trancada a ação penal, por exemplo, contra a pessoa física, se tranque também contra a pessoa jurídica. E assim o STF disse que não havia necessidade de aplicação do princípio da dupla imputação. E o STJ, posteriormente, para acompanhar o posicionamento do STF, alterou o sentido, dizendo agora, então, de uma maneira uníssona, que não há necessidade da dupla imputação. Então, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada e a física não necessariamente. Se ela for encontrada, será. Mas se por alguma razão ela não puder ser responsabilizada, isso não exime a pessoa jurídica da responsabilidade penal. Isso foi muito importante, Mayara, porque em termos práticos, nós estamos falando de situações gravíssimas, por exemplo, de vazamento de óleo, de petróleo, né, no oceano, situações em que se percebia claramente o elemento subjetivo do ente fictício e não se encontrava a pessoa física. E por muito tempo, essas empresas que não agiam de modo preventivo para evitar esses rompimentos de duto e vazamento de óleo, por muito tempo elas não foram responsabilizadas criminalmente. E com essa mudança de postura do STF e, consequentemente, do STJ, foi possível, sim, responsabilizar esse tipo de situação. Nossa, que bom, né, professora, que houve essa mudança de entendimento mesmo, né, para evitar que não sejam condenados, né, que pelo menos sofram algum tipo de condenação, né? Professora, Sim. Temos mais um elogio aqui do José, falando, sou muito fã seu, professora. Falou muito bem da senhora que amor. também. Obrigada. Professora, realmente, como a gente falou, né, o nosso tempo voa, né? É incrível como já vai dar quase uma hora que a gente está batendo esse papo e nem parece, né? Voa. Faltam uns 8 minutinhos só, mas eu queria encerrar com uma última pergunta aqui, que eu acho que é um tanto quanto polêmica também, deixar os minutos finais também para a professora dizer, né, ficar à vontade para as suas considerações finais aí também. Mas antes disso, eu vou fazer a pergunta que acho que muita gente deve estar se questionando aí diante de todas as notícias, né, professora, e acontecimentos que a gente teve esses tempos de queimadas, vazamento de óleo e N outras questões aí que a gente tem visto aí nesse ano, que esse ano 2020 já deu, né, professora? Já deu, já está acabando. Sim, já há muito tempo. Então, professora, a pergunta seria no sentido assim, até para não entrar em questões políticas mesmo, né, que eu sei que não é o nosso objetivo, né, mas assim, qual que é a importância do Ministério do Meio Ambiente na prevenção e no combate dos danos ambientais que a gente tem visto aí? Toda a importância. O Ministério do Meio Ambiente compõe o que nós chamamos de Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, em particular, é considerado órgão central. Ele centraliza vários outros órgãos ligados à tutela ambiental, mas ele também é responsável por tratar de políticas públicas ambientais. E sem entrar, né, na questão política propriamente, o fato é que, de acordo com a postura do Ministério e dos órgãos principais, mais especiais nesse Sistema Nacional do Meio Ambiente, de acordo com a postura que eles tomam, isso repercute em todo o caminhar administrativo, em todas as posturas administrativas nas mais variadas esferas. Então, o Ministério do Meio Ambiente tem, sim, uma importância, assim como tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um outro órgão do CISNAMA. Aliás, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, integra a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, né? Mas o CONAMA é um órgão muito importante, porque é responsável pela regulamentação das normas ambientais. E essa regulamentação é feita de uma maneira por meio de um órgão colegiado, cujo presidente é o ministro de Minas e Energia,
e contava com uma participação popular até pouco tempo atrás bastante extensa, com mais de 90 representantes da sociedade civil, enfim. E agora, com uma alteração recente legislativa, o CONAMA teve a sua participação muito reduzida, foi para cerca de 20 e tantos atores, representantes, muitos deles ligados ao governo. Então a gente vê claramente uma perda de participação social direta. É também um outro órgão muito importante nessa concretização das políticas públicas, assim como o chamado órgão superior, que é o Conselho de Governo, que possui uma Câmara Técnica Ambiental específica, e outros órgãos, né, que compõem o grande CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Mas nós temos também atuação importante no campo legislativo, no âmbito jurisdicional, a atuação do Ministério Público e de todos aqueles atores que podem, que estão legitimados pela lei, a tutela processual ambiental. Então não só o Ministério Público, a gente cita o MP, porque é claro que ele é um ator muito importante, mas a Defensoria Pública, enfim, existem vários outros atores, associações, que podem também trabalhar na defesa do ambiente, então nesse aspecto jurisdicional. No campo legislativo, emendando esse assunto de crime, né, que a gente estava falando, nós temos alteração recente na Lei de Crimes Ambientais, trazendo uma qualificadora para o crime de maus tratos. A gente não tem muito tempo de comentar. Mas já pode ser tema da próxima live também, professora. Já fica aqui o convite. Menina. Então, não é só muito interessante. o poder... então, não só o poder administrativo, poder público, né? A esfera administrativa, mas também a jurisdicional, a legislativa, precisam atuar além da sociedade, né? Então, eu deixo o meu recado final dizendo isso, que é um compromisso que a gente não pode atribuir só ao governo. É um compromisso nosso, Maiara. Nosso, como cidadão, nós temos legitimidade ao ajuizamento de ação popular para defender o ambiente. Nós, eleitores, né? E, além disso, todos que estão ligados ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, é um compromisso de todos. Então, eu deixo essa mensagem para a gente evitar a responsabilidade por danos e concretizar de uma maneira mais preventiva a proteção do ambiente. Ai, verdade, professora. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua aula. Já fica aqui mais uma vez o convite para uma próxima, quando você tiver disponibilidade. Adorei a nossa conversa. Obrigada pelo pessoal que aqui participou. Com certeza eles adoraram. As manifestações de carinho aí foram inúmeras, né? Que a gente viu a demonstração pelo carinho com a professora também. É muito bom ver o jeito que a professora fala, a paixão que a professora demonstra pelo direito ambiental como um todo e torna um assunto muito mais leve para a gente. Muitíssimo obrigada, viu, professora? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Maiara. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, a nós todos, professora. Meu pai aqui falando parabéns. Obrigada, pai, também, por acompanhar a gente. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, viu? Boa noite, professora. Obrigada, Maiara. Boa noite, querida. Obrigada, igualmente. Tudo de bom. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal.